Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ângelo, né? Para quem ainda não me conhece, não tem acompanhado aí, ou está assistindo pela primeira vez aí das minhas publicações, é, vamos dar sequência aí a esses vídeos, né, que estou publicando sobre alguns conceitos básicos relacionados à análise de circuitos elétricos em corrente contínua. No vídeo passado, né, o vídeo anterior, eu abordei aí sobre alguns conceitos básicos de convenção de sinais, né? Tanto para queda de tensão em resistores, né, indutor e capacitor, quanto a questão do sinal para conversão de sinal para potência. Nesse vídeo agora vamos falar aí sobre divisor de tensão e divisores de corrente, né? Sendo que eu vou estar aí separando aí, né, esses dois temas. Eu não vou colocar em um único vídeo o mesmo assunto. Quanto ao divisor de tensão, ele existe uma equação matemática, né, que é deduzida, né, da análise de um circuito onde os resistores, né, são associados em série, como é o caso desse exemplo aqui. E aplicando aí, né, os conhecimentos básicos aí relacionados à lei de Ohm, é possível aí extrair essa equação, que é muito útil, né? Em alguns circuitos, muitas das vezes, você tem como dado, né, como informação do problema, o valor da tensão, né, que está sobre aquela associação, né, de resistores em série, e apenas os valores dos resistores. E o divisor de tensão, ele tem uma equação em que você pode, com esses dois dados, né, que é a tensão total sobre a associação e os valores dos resistores, é possível determinar aí o valor de tensão num determinado resistor, né, específico. Então, assim, antes mesmo de demonstrar aí como chegar nessa equação, vamos dar uma analisada aí no que se refere ao circuito série, né? Um circuito onde os resistores estão associados aí numa ligação série. A ligação série ela é compreendida da forma como está representada aqui no circuito. Veja que cada elemento, né, dessa associação, os seus terminais, né, é ligado aos terminais do outro elemento, e somente ele, né, formando aí um único caminho aí para a corrente elétrica. Então, numa associação em série, né, o que se vê é que a corrente, né, que é fornecida, né, que é exigida aí pela carga da fonte, ela é única, né, em todo o circuito. E essa corrente, né, que flui aqui da fonte, ela é a mesma que circula que atravessa cada resistor que está contido aí, né, nessa associação. E pela lei de Ohm, né, quando essa corrente ela passa pelo resistor, ela provoca nos terminais desse resistor uma queda de tensão. E aqui está o valor, né, medido dessas quedas de tensões em cada resistor. Então, verifica que as tensões, né, a tensão, né, total aplicada aqui, né, que no caso é a tensão total da fonte, ela é dividida, né, ela é distribuída aí em cada resistor da associação. E essa distribuição, né, essa divisão é feita de forma proporcional, diretamente proporcional. Ou seja, se a gente tomar aqui como referência aqui o resistor de menor valor, né, veja que a queda de tensão nos terminais desse resistor de 2 ohms vale 4 volts. No resistor de 4 ohms vale 8 volts e no de 6 ohms vale 12 volts. Veja que esse resistor R2, a resistência dele é 2 vezes o valor da resistência do resistor R1. E veja que a tensão nos terminais dele é 2 vezes o valor da tensão que é medida aqui nos terminais de R2. Então,
E da mesma forma, a gente percebe aqui no resistor de 6 ohms que esse resistor ele é 3 vezes o valor do resistor R1. Obviamente, a queda de tensão nos terminais desse resistor será 3 vezes o valor da queda de tensão no resistor de R2. Então a gente percebe aí, né, por meio dessa análise prática, né, por meio de medições, que a tensão, né, no circuito série, ela se distribui de forma proporcional ao valor ôhmico de cada resistor. Então o resistor de maior valor terá aí em seus terminais uma maior queda de tensão. Desse circuito aí apresentado, nós podemos aí obter aí algumas características, né, que definem aí quando um circuito ele é série ou quando um circuito ele é paralelo. Então, como vimos lá no circuito, a corrente ela encontra um único caminho para percorrer, né? Então observa que não existe um outro caminho, a corrente ela apenas passa por o mesmo caminho até retornar para a fonte. Então uma das características do circuito série é esse, é que a corrente, né, total no circuito, ela é única, né, ela só percorre um único caminho. Uma outra característica, né, do circuito série é que a tensão ela se divide de forma proporcional ao valor ôhmico dos resistores, né, pertencente à associação. Então, como foi dito aqui, né, a tensão, né, medindo a tensão do ponto de referência até esse ponto, né, é de 24 volts e essa tensão ela se divide, né, de forma proporcional ao valor ôhmico de cada resistor. E uma outra característica, né, que se extrai dali, é que a soma dessas quedas de tensões em cada resistor é igual à tensão total aplicada à associação. Então veja que a tensão total aplicada a essa associação é 24 volts. E o somatório, né, das quedas de tensões, né, o somatório das tensões que é medida nos terminais de cada resistor dessa associação é igual ao valor total da tensão aplicada. Então, no resistor de R2 tem 4 volts, no R2 tem 8 volts e R3 tem 12 volts. Somando aqui, né, 8, 4, 12, 12 mais 12, 24, é igual a tensão total do circuito. Dando sequência a essa análise, podemos também encontrar aí uma expressão que define a resistência equivalente, né, do circuito série, que muitas das vezes é importante saber, né, como calcular, né, a resistência equivalente de um circuito, né, seja ele série ou paralelo, que esse circuito paralelo nós iremos falar em um outro vídeo. Muitas das vezes não se tem, né, quando se tem o valor da tensão e o valor da corrente no circuito, é possível, através da lei de Ohm, determinar aí o valor da resistência. Mas muitas vezes não tem essa informação, né? Não tem o valor da tensão e da corrente de forma explícita, né? Então, tendo o valor dos resistores, né, é possível aí conseguir obter o valor da resistência equivalente, ou seja, a resistência total. Essa resistência equivalente é uma resistência que representa um circuito com um único resistor, né? Então, aqui, né, nós temos um circuito com 3 resistores. Então, a resistência equivalente desses 3 resistores vai formar um circuito com apenas uma única resistência. E para calcular esse valor, é feita aí uma manipulação matemática para chegar aí nessa expressão, né, da resistência equivalente no circuito série. Como que é feito isso? Das características lá do circuito série, sabemos que a tensão total é igual à soma das quedas de tensões em cada resistor contido na série.
dividindo, né, todos os dois elementos aqui, os dois membros, pela corrente total, que ela é única, né, no circuito, né? Então obtém-se o seguinte, ó, a tensão total dividida pela corrente total é igual a tensão no resistor 1 dividido pela corrente total, e assim sucessivamente. Pela lei de Ohm, quando eu tenho a tensão dividido pela corrente, eu tenho ali um valor de resistência. Como aqui eu estou pegando a tensão total e dividindo pela corrente total, então eu estou tendo aqui a resistência equivalente do circuito, ou seja, a resistência total do circuito. E obviamente, se aqui eu estou pegando as tensões parciais, né, dos circuitos, então eu estou tendo aqui, né, os valores das resistências de cada elemento, né, de cada resistor contido aí nessa associação série. Então, essa parte aqui representa o resistor R1, essa outra aqui o resistor R2 e essa outra parcela representa o resistor R3. Então, o resultado, né, é que num circuito série a resistência total é igual à soma das resistências parciais, né? Então isso aqui é uma expressão que é muito relevante aí para análise de alguns circuitos. Então aqui agora, que já conhecemos aí as características de um circuito série e a forma como calcular, né, a resistência equivalente num circuito, né, como se calcula a resistência equivalente do circuito série, aí já podemos agora modelar aí, né, ou definir aí, né, demonstrar na verdade como chegar numa equação matemática que eu consiga aí calcular a queda de tensão num resistor específico, né, da associação em série, sem fazer o uso direto da corrente elétrica, né? Vamos supor que eu tenho aqui o circuito aqui da forma como está no exemplo. Eu tenho o valor da tensão total aplicada à associação em série e tenho o valor dos resistores, e eu desejo aqui encontrar a queda de tensão aqui provocada por esse resistor aqui 2, né, que tem aí 4 ohms. Então, aplicando a lei de Ohm, o que é preciso, né, para calcular a queda de tensão no resistor lá R2, né? Então, a lei de Ohm diz o seguinte, que tensão é igual ao produto do valor da resistência pela corrente que atravessa lá o resistor. Então, o resistor aqui em questão é o resistor 2 de 4 ohms. Então, se eu quero saber a queda de tensão nele, essa queda de tensão vai ser o produto do valor da resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele. No caso aí, a corrente que passa por ele é a corrente total do circuito, que é um circuito sério, então a corrente total ela vai trafegar aí, né, vai circular por todos os resistores associados em série. Então aqui tem uma primeira ideia do que se precisa para se obter aí a tensão nos terminais do resistor. Uma segunda ideia é que, como eu quero colocar essa expressão em função apenas da tensão e dos valores das resistências, né, dos valores dos resistores, então eu coloco a corrente total em função da tensão e da resistência equivalente. Então, I total, pela lei de Ohm, vai ser igual a tensão total dividido pela resistência equivalente do circuito. Logo, né, V total sobre, como é um circuito série, a resistência equivalente é a soma dos resistores aí associados em série. Logo, a corrente total é igual a V total dividido por R1 mais R2 mais R3. Substituindo, né, essa expressão, né, de I total nessa equação aqui, né, apresentada, teremos o seguinte, que a tensão no resistor R2 é igual a R2 vezes, no lugar da corrente, né, substituída aqui por essa expressão aqui. Fazendo aí um arranjo matemático aí, né, só para
colocar um termo aí só com resistores e separado, então só arrumando melhor nessa equação aqui, o que temos é o seguinte, que a tensão no resistor R2 é igual a resistência R2 dividido pela soma dos resistores que estão em série. Então, de forma geral, né, então, para calcular a tensão no resistor R2, essa tensão vai ser dada pela seguinte expressão: o resistor que está sendo analisado, que no caso aqui é o R2, né, porque o que se deseja é a tensão sobre os terminais desse resistor, dividido pela resistência equivalente, sendo que essa resistência equivalente é a resistência total dos resistores que estão em série, né? Inclusive o próprio resistor que está sendo analisado, vezes a tensão total, né? Ou seja, essa tensão total é a tensão nos terminais aí da associação. Então, para calcular a tensão no resistor R2, sem utilizar, né, o valor da corrente diretamente, apenas envolvendo aí as resistências, né, dos resistores que estão aí associados nesse circuito de série, vezes a tensão total aplicada aí aos terminais da associação. Então, fazendo uma aplicação dessa equação, né, que foi apresentada, inserindo números, né, utilizando aí, saindo um pouco da área literal e aplicando aí valores. Então, nós temos que a tensão total é a tensão da fonte, né? Nesse caso aqui, em específico, que vale 24 volts, R1 vale 2 ohms, R2 4 e R3 6 ohms. O R equivalente é a soma dos três resistores, né, que estão em série, deu 12 ohms. E aplicando lá a equação 1.13, né, que é a equação que define aí a tensão nos terminais do resistor R2, temos o próprio resistor R2, que vale 4 ohms, dividido pela resistência equivalente, que é o somatório dos resistores em série, e multiplicando pela tensão. Então, fazendo a operação matemática, chega até 8. Então, a tensão nos terminais do resistor R2 é igual a 8 volts. Então, e aqui fica, né, o circuito, né, com a informação aí medida, né? Foi feita uma simulação para confirmar aí, né, confirmar aí o valor calculado com o valor medido. Então, de forma geral, a tensão, a equação que define aí o divisor de tensão é dada pela essa expressão aqui, ou seja, a tensão no resistor N qualquer, né, esse N é só um índice, né, para identificar aí, sei lá, o resistor R1, R2, R3, R10, né, seja lá qual o índice, né, do resistor que está associado em série, né, e se deseja calcular a tensão, é igual a resistência desse resistor dividido pela resistência equivalente, né, da associação em série, multiplicado pela tensão nos terminais desse resistor. Então, por definição, é isso aqui. Eu vou apenas mostrar aí uma particularidade desse divisor de tensão, que isso muitas das vezes traz uma certa confusão. Como eu falei, né, só para esclarecer aí algumas particularidades dessa aplicação dessa equação, que é a seguinte, que isso traz uma certa confusão. Nesse caso aqui, eu tenho 3 resistores em série e eu quero calcular o valor da queda de tensão no resistor R3. Veja que a tensão que está sobre a associação é a mesma tensão da fonte. Então, nesse caso aqui, se eu for calcular, eu vou usar aqui a expressão da seguinte forma: a tensão no resistor 3 vai ser igual o resistor 3, né, a resistência do resistor 3, pela soma dos resistores que estão associados,
e multiplicar pela tensão que está nos terminais da associação. Então a tensão que está no terminal da associação é essa tensão aqui, que é a tensão V, que é a mesma tensão da fonte. Porém aqui, nesse outro... Então observa que nessa associação a tensão total é a tensão igual à fonte, da fonte. Agora nesse circuito observa o seguinte, que eu tenho um resistor aqui que também está provocando uma queda de tensão. Então essa tensão aqui nesse ponto aqui não é a tensão total, né, do circuito, ou seja, não é igual à tensão da fonte. Então quando sabendo aqui quanto vale esse valor de tensão aqui, né, e chamando aí, eu chamei aqui no caso de Vx, e se deseja aí calcular a tensão nesse resistor R4, então a expressão ela vai ficar da seguinte forma: a tensão no resistor R4 será igual o resistor R4 dividido pela resistência equivalente. Outra coisa, a resistência equivalente nesse caso não será a resistência equivalente do circuito como um todo, e sim apenas a resistência equivalente da associação, ou seja, dessa associação aqui, ó, desse ramo aqui. Então a associação aqui desses dois resistores vai ser igual, né, ali a R3 mais R4 vezes, aqui já não vai ser mais V, o V da fonte, sim o Vx. Então, ó, perceba a diferença. Isso é uma coisa que confunde muito na hora de aplicar essa equação. Então, nesses casos, né, numa condição como essa, né, ou similar a essa, ficar atento que essa tensão que é aplicada fora, na verdade, é a tensão que está nos terminais da associação dos resistores, onde a tensão que se deseja encontrar faz parte dessa associação. No caso aqui, como eu desejei calcular a tensão no resistor R4, então conhecendo aqui a tensão Vx, né, que é a tensão nesse ponto em relação à Terra, né, em relação ao ponto negativo, então eu vou aplicar ele na fórmula e não a tensão da fonte. Se for aplicada a tensão da fonte, o resultado vai dar errado. Então espero ter atendido aí, né, ou esclarecido, né, sobre esses pontos relacionados aí a divisor de tensão. O vídeo já está aí com 23 minutos, vou dar uma parada. Então, caso você tenha gostado aí do conteúdo abordado, deixe aí a sua curtida, compartilhe com os colegas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, para promover o canal. E ative aí o sininho, né, para que todas as vezes que houver publicações novas, você ser sinalizado aí, ser notificado. Então, até mais aí, pessoal.